Você já deve ter ouvido aquele famoso hino, Preciosa a Graça de Jesus, que um dia me salvou. Quem escreveu esse hino tão lindo, cantado hoje na nossa igreja e em muitas outras igrejas também, foi John Newton. E nós sabemos um pouco sobre a história da conversão dele, da vida dele. Antes dele se converter, John Newton fazia parte de um navio onde traficava pessoas ali, né? E ele, em determinado momento, depois de ele se converter, ele se lembrava do seu passado, da sua trajetória, quem ele era e quem ele é hoje. E momentos antes dele morrer, ele dizia apenas o seguinte: eu só sei que eu sou um grande pecador, mas que eu tenho um grande Salvador. Séculos antes de Newton, Saulo de Tarso também foi culpado por pecados completamente repulsivos. Tanto Newton como Paulo se consideravam grandes pecadores, mas afirmavam ter encontrado um grande Salvador. Paulo vai chegar a dizer lá em 1 Timóteo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dentre os quais eu sou o principal. E nós vamos dar continuidade aqui no nosso estudo de Gálatas, agora no capítulo 1, versículos 10 até o versículo 24, que conta um pouco da história de Paulo, da trajetória dele, de Paulo, antes dele se converter e do seu chamado também. E quando a gente lê esse texto, nós ficamos maravilhados com a surpreendente graça de Deus ao mais improvável de todos os homens. E também uma segunda lição que nós vamos aprender nesse texto aqui é que a fonte principal do evangelho que Paulo pregava não é fonte humana, mas era o próprio Cristo Jesus. E Paulo vai explicar isso contando um pouco da sua história, um pouco do seu testemunho pessoal, tanto de conversão como de chamado. E nós vamos ver logo de cara aqui que a origem do evangelho de Paulo, que Paulo pregava, é Cristo e não os homens. Paulo vai dizer lá no versículo 10 ao versículo 12, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agora agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Eu não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. O evangelho que Paulo pregava, ele não foi criado pelo intelecto humano. O evangelho que Paulo pregava não se tratava de um sistema filosófico e nem de uma engenhosidade de algum religioso da época, e nem dos próprios apóstolos. O evangelho que Paulo pregava não é de origem humana, mas ele é de origem divina. A fonte principal do evangelho que Paulo pregava não é humana, mas a fonte do evangelho que Paulo pregava é o próprio Cristo ressuscitado. E Paulo vai explicar isso contando o seu testemunho de conversão e chamado, né? E com dois objetivos ele conta essa história, né? O primeiro objetivo é de refutar algumas afirmações dos falsos mestres que queriam enfraquecer a pregação de Paulo. Eles consideravam Paulo como não um apóstolo, eles consideravam apenas os 12 ali como apóstolos de Jesus Cristo, mas Paulo não era um verdadeiro apóstolo. O evangelho que Paulo pregava não era considerado por eles, né, um verdadeiro evangelho. Então Paulo conta da sua história, de conversão e chamado, para mostrar que o evangelho que ele pregava não foi recebido por homens, não foi ensinado por pessoa alguma, mas ele recebeu do próprio Cristo. E também o segundo objetivo de Paulo contar a sua história aqui é de apontar para a surpreendente graça de Deus de chamar o mais improvável, pelo menos aos nossos olhos, dos seres humanos. E Paulo começa contando aqui da sua conversão, e Paulo começa dizendo aqui que não foi por meio de uma iniciativa própria, não foi por meio de uma introspecção ou um raciocínio lógico que levou Paulo a crer no evangelho de Cristo Jesus. Muito pelo contrário, Paulo vai dizer aqui que antes da sua conversão, ele perseguia a igreja violentamente. Veja o que Paulo diz lá no versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la completamente.
não havia no próprio Paulo a menor possibilidade da mensagem do Evangelho ser produto da mente dele. Na verdade, ele era o extremo oposto. Ele procurava... O que ele procurava fazer, então, era completamente oposto. Ele não estava procurando o Evangelho, ele estava perseguindo o Evangelho. Paulo relembra os Gálatas ali como era o seu procedimento no judaísmo, na forma como ele perseguia e procurava devastar a igreja de Deus. Paulo, ele era um perseguidor implacável. Não era fácil você ser um cristão na época em que Paulo ele não era um convertido. Em Atos, nós temos vários relatos da atitude de Paulo com relação aos crentes. Esses relatos o próprio Paulo conta, né? E vou ler apenas um deles, em Atos 26, 9 a 11, diz o seguinte: eu também estava convencido que deveria fazer tudo possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. E em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Paulo, ele mesmo diz em Gálatas que ele perseguia a igreja com violência, procurava devastar com selvageria, de forma intensa e sem medidas, a igreja de Jesus Cristo. Essa palavra devastar significa destruir completamente. Recentemente, você viu sobre a explosão que teve lá em Beirute, e você viu depois não só como foi a explosão, mas o que ela causou. Após a explosão, tudo ao redor ficou completamente devastado. Essa palavra significa exatamente isso. Paulo queria devastar completamente o Evangelho de Jesus Cristo. Mas depois de Paulo falar sobre o seu passado, Paulo então começa a contar sobre a sua conversão. No versículo 15 e no versículo 16 ele diz: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Eu não consultei pessoa alguma. Nós lemos lá em Atos capítulo 9, Atos capítulo 26, Atos capítulo 26, com mais detalhes, né, da conversão de Paulo. Eu queria até convidar você, se você tiver um tempinho depois desse vídeo, consultar esses textos, né, da conversão de Paulo. O próprio Paulo contando como foi a sua conversão. E o que fica evidente aqui na conversão de Paulo é que, em primeiro lugar, não foi Paulo que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu a Paulo. Aí Deus o havia separado muito antes dele nascer e o chamou quando lhe agradou por sua graça. Ou seja, a escolha de Deus, quando chamou Paulo e quando nos chama, também não se baseia no mérito da própria pessoa e não se baseou no mérito do próprio Paulo. Quando Deus chamou Paulo ele era um blasfemo e ele era um perseguidor. No momento em que Deus chamou Paulo estava indo para Damasco para capturar cristãos ali e prendê-los e procurando devastar a igreja de Jesus Cristo. Então era nesse caminho que Deus o chama quando o agradou. Não é por base nos méritos de Paulo. Paulo era um perseguidor do Evangelho, mas Deus o chamou por sua graça. E Paulo diz isso claramente. Então o que nós aprendemos aqui é que a salvação não ocorre por causa de um mérito nosso. Não porque nós buscamos a Deus ou porque fazemos algo que atraiu e chamou a atenção dos olhos de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, que nos chama quando ainda éramos pecadores. É o que lemos lá em Romanos 5, 8. Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. E na sequência, Paulo começa a falar como que ele recebeu o seu chamado como apóstolo. No versículo 15 ao versículo 24, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Eu não consultei pessoa alguma, tampouco fui a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. E só depois de 3 anos ele vai para Jerusalém conhecer Pedro pessoalmente. Tá? Então,
Paulo começa a dizer como foi seu chamado. No momento da sua conversão, naquele mesmo momento, Deus também o chamou para ser apóstolo, para ser enviado aos gentios. E o argumento de Paulo aqui é que imediatamente após a sua conversão, ele não consultou ninguém acerca do evangelho. E nem mesmo foi para Jerusalém para receber a autorização dos apóstolos para pregar o evangelho. Muito pelo contrário. Ele foi para a Arábia, depois ele volta para Damasco e só depois de 3 anos, então, ele vai para Jerusalém. Tudo isso para provar que Paulo ele foi comissionado, não por os outros apóstolos, mas Paulo ele era apóstolo, como ele diz logo no primeiro versículo do capítulo 1, não da parte de homens, mas por meio de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem chamou Paulo para ser pregador do evangelho aos gentios. E a gente vê um pouco aqui como foi a trajetória do apóstolo Paulo. Mas algumas verdades que nós aprendemos aqui, estudando esse capítulo, em primeiro lugar, é que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho verdadeiro, porque ele não recebeu de homem nenhum, mas ele recebeu do próprio Cristo Jesus. Portanto, aquilo que nós lemos nas Escrituras sobre o evangelho que o apóstolo Paulo escreveu é o verdadeiro evangelho pregado por Jesus Cristo. O evangelho da salvação pela graça, por meio da fé. O evangelho que não é simplesmente o evangelho barato, mas o evangelho que custou um preço muito alto, mas não para nós, mas para Jesus Cristo. Por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos a reconciliação, nós temos a paz com Deus e nós nos apropriamos do evangelho, única e exclusivamente pela fé, por meio da graça de Jesus Cristo. Não é um mérito baseado em nós, naquilo que nós fazemos, mas é algo que Deus nos dá gratuitamente. E outras verdades que nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, é a surpreendente graça de Deus. Nós aprendemos sobre a graça de Deus aqui, e principalmente quando Deus chama o mais improvável dos homens e transforma esse mais improvável no maior propagador do evangelho. Se tinha alguém que era o maior perseguidor da igreja, esse alguém era Paulo. E alguém completamente improvável para se tornar um apóstolo, um pastor, um missionário, propagador do evangelho. Mas Deus, pela sua graça, chama Paulo, salva a vida de Paulo, o chama para uma missão especial, para pregar o evangelho. E, de fato, Paulo foi um dos maiores missionários, teólogos, mestres e pastor que a igreja já teve em toda a sua história. Então nós aprendemos da graça de Deus. E com isso também nós aprendemos que ninguém é tão bom que não precise da graça do evangelho. E ninguém é tão ruim que não possa recebê-la. Eu vou repetir de novo essa frase do Timothy Keller. Ninguém é tão bom que não precise da graça do evangelho. E ninguém é tão ruim que não possa recebê-la. Não importa quem você é, não importa o que você fez, quer seja de bom, quer seja de ruim, o quão bom ou quão mal você é. O que todos nós precisamos é da graça de Deus. Você não é bom o suficiente que você não precise do evangelho, da graça do evangelho. E você também nunca foi tão longe de Deus, nunca fez tantas coisas ruins na vida que você não precise, não possa receber o evangelho da salvação. Olha quem era Paulo e veja o que Deus fez na vida dele. E com certeza ele pode fazer isso na sua vida também. E uma última lição, na verdade é uma pergunta para você poder refletir na sua vida agora, se você já tomou essa decisão por Cristo Jesus e já se apropriou da salvação somente pela graça no sangue de Jesus Cristo. E é fé no sangue de Jesus Cristo. Em quais momentos você consegue perceber que Deus operou na sua vida antes mesmo da sua conversão, de modo a equipá-lo para servi-lo posteriormente ou hoje, na sua atual posição que você ocupa. Paulo diz que antes dele nascer, lá no ventre materno, Deus já o havia separado para o evangelho. Mas ele só se converteu muitos anos depois, décadas depois. Mas Deus já o havia chamado antes. Então, de certa forma, Deus trabalhou na vida de Paulo para que, num determinado momento, ele se convertesse e fosse útil
na obra do ministério. Você consegue perceber essa trajetória na sua vida também? Quando você começa a perceber que Deus já trabalhava na sua vida antes mesmo de você se converter, de modo que equipou você para ser quem você é hoje, instrumento nas mãos do Senhor hoje, mas com habilidades, com características que você já adquiriu antes mesmo de você se converter. Isso tudo, meus queridos, é graça de Deus. E nós aprendemos aqui, não tem como nós não nos maravilharmos nessa graça de Deus, que transforma o mais improvável de todos os homens no maior propagador do Evangelho. E de fato essa graça alcança a mim e a você também. Nós somos os mais improváveis, mas a graça de Deus nos alcança e de alguma forma nos usa para sermos agora propagadores dessa mesma graça que um dia nos alcançou, para que outros também possam receber essa mesma salvação. Não perca oportunidades que Deus possa dar na sua vida, de você ser canal de bênção, você ser canal da graça, levando graça, a graça de Deus às pessoas perdidas, que ainda não conhecem ou ainda não tomaram uma decisão por Cristo Jesus. Queria convidar você a continuar nos acompanhando nos nossos estudos aqui de Gálatas e também você, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, nos acompanhe, ative o sininho para você ficar por dentro de todos os novos estudos que estamos colocando ali no YouTube, tá bom? E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo e você pode ficar à vontade em comentar, colocar ali as suas considerações sobre esses estudos que nós estamos disponibilizando para vocês. Amém? Um grande abraço e fiquem todos com Deus.